Olá, primeiro, eu espero que vocês estejam bem. Vamos dar início à nossa aula de biologia, certo? Então, escolhe um cantinho aí sossegado aí da casa de vocês. Pega a apostila, certo? E vamos fazer a aula 23 e 24, certo? Então, página 264. Vamos falar sobre fotossíntese, certo? Então, fotossíntese é o processo em que os organismos autótrofos conseguem converter a energia luminosa em energia química, certo? E dessa forma transformar aquilo que é inorgânico em orgânico. Então ele consegue fazer com que o gás carbônico se transforme em um carboidrato, se transforme em glicose. Então há todo um processo aí para que isso ocorra. Esses seres eles são tremendamente importantes para o ciclo natural aí de todos os seres vivos. A primeira coisa que a gente tem que entender dos termos de biologia que tem aí é sobre a qualificação, aí como são qualificados os seres vivos. Então existem seres vivos que são autótrofos, certo? E seres vivos que são heterótrofos. Os seres vivos autótrofos são todos os seres vivos que fazem fotossíntese. Então são todos os seres vivos que, a partir do gás carbônico, da água e utilizando a luminosidade, conseguem converter em algo orgânico, em glicose. E dessa forma liberar para o ambiente oxigênio e água, certo? Os organismos heterótrofos são os organismos que não têm capacidade de produzir, sintetizar seu alimento. Eles têm que buscar o alimento, então eles têm a necessidade de se nutrir. Então os seres heterótrofos necessitam buscar o seu alimento, certo? Visto isso, entendido qual aí a qualificação, então o que é um ser autótrofo e qual é um ser heterótrofo, vamos lá. Os seres autótrofos nos reinos, para ficar mais fácil, está inserido no reino das bactérias, então tanto no reino Eucária quanto no Arqueobactéria, ou o antigo reino Monera. No reino protista, com os representantes das algas, e no reino Plantae, o reino das plantas. Os seres heterótrofos, eles estão representados também pelo Arqueo e o Eubactéria, pelo antigo reino Monera, reino protista pelos protozoários, pelo reino fungo e pelo reino animal, certo? Então, conhecido aí onde está inserido cada um desses seres aí, sendo que em alguns reinos ambos aí vivem em comunhão juntos, certo? Vamos para a equaçãozinha aí da fotossíntese, Então a equação geral da fotossíntese, quando faz o balanceamento, aquilo que vocês veem em química, é basicamente o seguinte: para que ocorra a fotossíntese precisa de 6 moléculas de dióxido de carbono mais 12 moléculas de água. Com a luminosidade, é liberado a glicose, a água e o hidrogênio, certo? É convertido, a glicose que é o carboidrato. Então o que a gente consegue notar disso daí, é que a partir de a junção de algumas moléculas de dióxido de carbono mais de água, utilizando a luz solar, a energia solar e a luminosidade, vai haver a conversão de energia luminosa, para energia química. Nisso tendo uma transformação de algo que era inorgânico, então o gás carbônico presente aí na atmosfera, em algo orgânico, a glicose, que vai ser utilizado para planta, no caso aí o organismo autótrofo, para se nutrir, e também para armazenar para poder ter seu crescimento. Então aí ela armazena na forma de outro
carboidrato, que é o amido. Dessa forma a plantinha vai sobrevivendo, vai vivendo, tá? E ao mesmo tempo vai crescendo, vai aumentando de tamanho, certo? Essa é a equação aí. Simplificado isso, tá? Então é gás carbônico mais água, tá? Utilizando a luminosidade, vai formar a molécula orgânica, que é a glicose, liberando água e oxigênio, certo? A fotossíntese, ela apresenta duas fases, tá? Para a gente ter uma ideia assim, vai haver duas organelas ali basicamente que vão estar agindo nisso daí. A primeira organela, ela é responsável. Então, a organela são isso a gente já viu nas aulas passadas, são compartimentos intracelulares. O compartimento intracelular, a organela responsável pela fotossíntese, é chamado de cloroplasto. No seu interior, ele tem pigmentos, então pequenas substâncias ali que têm a capacidade de absorver luz. O nome desse pigmento que a gente não pode esquecer é clorofila, tá? Então, a clorofila, ela está presente, tá, na organela cloroplasto, que é responsável pela fotossíntese. A clorofila, ela absorve luminosidade, ela tem essa função, certo? Eu havia falado que são duas, então tem o cloroplasto, que é responsável pela fotossíntese, e a mitocôndria, que é a organela responsável pela respiração celular, para que a planta possa fazer ali o seu metabolismo trabalhar, então liberar ATP, certo? A fotossíntese, ela apresenta duas fases, certo? Bem resumidamente, então isso vocês têm que fazer uma leitura do texto ali. Eu vou falar o que é geral, que é importante para a gente lembrar, tá? Então é sempre assim, o importante para a gente lembrar, ela é um mecanismo complexo, porém existe, tá? O que é realmente importante para a gente ter em mente do que está acontecendo. Então existe a fase clara, a fase escura. Para a gente já ter ideia, a fotossíntese só ocorre, tá, quando tem luz, certo? Então a planta, ela só vai produzir, tá, esse nutriente aí, só vai conseguir armazenar luminosidade para poder converter em energia química quando tem a luminosidade, certo? Então a fase clara, a primeira que a gente vê, ela recebe o nome de fotoquímica, tá? Então é a fase onde que pega a luz, tá? Através de uma membrana chamada tilacoide, tá? E ocorre a conversão, tá, de energia luminosa em energia química, certo? As matérias-primas que são utilizadas para isso, certo, são a água, o NADP e o ADP, tá? Mais aí um fosfato inorgânico para que ocorra. Em presença de clorofila, tá? Utilizando a energia luminosa, esse NADP aí, ele vai, com o auxílio do oxigênio, vai ganhar mais um hidrogênio, tá? Ganhando mais um hidrogênio, ele liga mais um fosfato inorgânico, formando o ATP, tá? Nesse caso aí, vai ocorrer outro fenômeno chamado de fotólise, para que possa absorver aí. Vamos lembrar que fotólise é luz, lise é quebra, tá? Então a quebra através da luz, no caso da água. Então vai quebrar a água com isso daí e vai conseguir ter, vamos lembrar, a formulinha da água é H2O, quebrando a água sobra o hidrogênio. É esse H do hidrogênio que vai para o NADP, que vai ficar NADPH, tá? Junto com o ADP, os íons aí de hidrogênio, para poder ligar o fosfato ao ADP, para existir aí o ATP, que é a liberação de energia. Termina, tá, liberando aí, certo, o oxigênio já nessa fase. Essa é a fase clara, tá? Que
em curtas palavras aqui, o que está acontecendo aí é a transformação de de luminoso, de energia luminosa para energia química. A fase escura, que é a outra fase, ela é uma fase enzimática, certo? Então, nessa fase aqui, há a produção de compostos orgânicos, certo? Então, o armazenamento da energia química. O que vai acontecer nisso daí? Tá? Ela não necessariamente ela vai precisar aí da luz aí, tendo um ciclo aí de Kelvin, aí o que ele vai fazer? Todo esse NADPH que libera energia para ATP começa a ser incorporado, certo? Essa energia começa a ser acumulada aí e começa a haver a síntese de glicose. Então começa na fase escura a formação de glicose, a formação desse composto orgânico, certo? Desse jeito vai conseguir armazenar, então ter a glicose para que quando não esteja ocorrendo a fotossíntese tenha ali o carboidrato que vai servir de substância para a produção de energia, certo? Então só ocorre fotossíntese na fase clara, certo? Então na fase escura aí na reação em escuro é a fase enzimática, a formação de glicose, em curtas palavras, certo? Então seria basicamente isso. Então há necessidade que vocês façam a leitura do texto, tá? Porque há alguns nominhos que vão aparecendo aí, porém eu não acredito que seja, certo, um bicho de 7 cabeças. Para finalizar a aula só tem a quimiossíntese. A quimiossíntese é basicamente o seguinte: a fotossíntese a gente fala sobre a luz, então é através da luminosidade. Na quimiossíntese são elementos químicos que, igual a fotossíntese, vai produzir o próprio alimento através de nutrientes. Aí, então um exemplo aí são sulfobactérias que existem aí em fendas, tá? Em locais aí hidrotermais, aí vai haver essas bactérias aí que a partir de compostos minerais elas conseguem produzir o seu próprio alimento, tá? Então só para ter a compreensão que existe então um jeito também de produzir energia através de minerais, certo? Então fica a tarefa aí do em classe, tá? Qualquer dúvida me chama, até a próxima, tchau!